Olá pessoal, tudo bem? Bom, chegamos do nosso 10º dia de jejum, né? Aí nesse momento tão especial, né? Estamos na metade, como passa rápido, né, gente? Ai, ai. E eu tenho utilizado esse tempo de gravação mesmo, eu tenho utilizado as madrugadas, né? Eu só não utilizei as madrugadas durante o acampamento, mas eu tenho utilizado as madrugadas mesmo para ter um tempo com o Senhor, para entender no Senhor a passagem e depois vir aqui compartilhar com vocês, né? E tá sendo uma experiência diferente, assim, para mim, sabe? Espiritualmente falando, que normalmente eu falo, acordar muito mais cedo, como é isso? Não, mas eu acho que é uma oportunidade onde eu, pelo menos, né, que trabalho, tenho a minha casa, tenho as meninas, minhas filhas, né? As meninas estão numa idade que exige muita atenção, então às vezes acaba não conseguindo ter esse tempo que a gente tem aqui de reflexão, né? Faço a minha devocional, tenho meu tempo com Deus, mas assim, um tempo, né, onde o silêncio, assim, né? Não é à toa, o Senhor, ele orava aí nas madrugadas. Interessante isso. E ontem, gente, foi o dia mais frio do ano, 8 graus quando eu cheguei em casa ontem à noite, a gente foi lá pro discipulado. Foi um tempo tão gostoso de descontração, fechamento aí do nosso discipulado desse semestre, né, por conta da maratona que vai se iniciar daqui a pouco, na semana que vem já se inicia, né? Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho aí no nosso décimo dia. Foi comentado lá no grupo, né? A gente estava em jejum por causa do acampamento dos adolescentes, a equipe dos adolescentes agora está também entrando em jejum já pelos motivos que a gente está trazendo. Eu falei, gente, a vida do crente é assim, jejum e oração e a gente segue, né? Ó, eu junto com o meu cachecol para ficar bem quentinha, aqui nas minhas pernas eu coloquei um cobertorzinho, né? Mas o que eu queria falar sobre o grupo? Que foi comentado sobre Daniel sabia quem ele era e ele não se prostrava, ele não se entregava, né? Então acho que isso é muito importante que a gente esteja lembrando durante a leitura e as reflexões que o Senhor aí tem nos confrontado durante esse tempo de jejum e oração, tá bom? Então hoje nós vamos para Daniel 5 e a gente vai ler o capítulo todo de Daniel 5, tá bom? Vamos lá. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e eles beberam muito vinho. Quem era o rei Belsazar, gente? Era o filho de Nabucodonosor, tá? Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e suas concubinas bebessem nessas taças. Detalhe, gente, algo que era sagrado, que tinha sido trazido de Jerusalém, ele estava utilizando para a bebedeira e pelas festas dele. 3. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei dos seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos da mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Dizem, pessoal, dentro de uma questão histórica, né, que esses dedos e essa caligrafia parece que foram as mesmas utilizadas nas tábuas de quando escreveu os 10 mandamentos nas tábuas quando Moisés recebeu, tá bom? Achei isso uma curiosidade. 6. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, adivinhos, os sábios da Babilônia. Aquele que ler essa inscrição interpretara, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. O que o Nabucodonosor fazia, gente? Ele está repetindo um comportamento aqui idólatra, né? Um comportamento cultural ali da época, buscando primeiro aos homens e tudo mais, né? Buscando a sabedoria humana.
8. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Baltazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Gente, eles não conseguiam discernir algo que é espiritual. A gente precisa começar a entender algo, gente, que é a sabedoria humana não consegue ajudar o homem aflito, que está preso no pecado, que está em rebelião contra Deus. Gente, não adianta. Às vezes a gente quer resolver coisas que são espirituais com sabedoria humana. Isso não é possível, tá? Então que isso fique muito claro pra gente. 10. E tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre, não fique assustado nem tão pálido. Existe um homem, porque ela já conhecia da época do seu marido. Existe um homem em teu reino que passou o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele ainda tinha percepção, inteligência e sabedoria como os dos deuses. O rei Nabucodonosor, sim, o rei nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos, da adivinha. Então a rainha lembrou de Daniel. Provavelmente porque ela testemunhou tudo que Daniel, né, ele foi instrumento do Senhor na vida do rei Nabucodonosor. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei e lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? 14. Soube que o Espírito dos deuses está em você, que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. O que é isso, gente? Resplandecendo a glória de Deus, né? Brilhava ali o Senhor sobre a vida de Daniel. 15. Trouxeram os sábios, os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me disseram seu significado. Eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretação e de resolver os mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dar-me seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro e se tornar o terceiro a importância do governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado, né? Daniel não queria se compactuar com tudo aquilo, né? Com tudo aquilo que promovia a idolatria e a adoração a outros deuses, né, gente? E ele queria o quê? Aqui dar a glória ao Senhor mesmo, que é o quê? É o Senhor, né, que está à frente e revelando, não é algo por interesse. 18. O rei foi o Nabucodonosor, seu predecessor, que o Deus Altíssimo deu sabedoria, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. O poder, né, gente? O poder nas mãos dos homens. 20. Quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Olha lá, gente, falando aqui, né, do rei. Foi expulso do meio dos homens, a sua mente ficou como de um animal, ele passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava como o orvalho do céu, até que reconheceu o Deus Altíssimo. Domina sobre os reinos dos homens e colocava no poder a quem ele quer. Olha que interessante, gente. Então, assim, 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste disso tudo. Gente, socorro. O que Daniel estava aqui lembrando como profeta do Senhor, como filho de Deus que ele era? Ele estava lembrando, Belsazar, que ele testemunhou todas as obras feitas pelo Senhor. Entende? Ele presenciou. Gente, Belsazar presenciou provavelmente os amigos do Daniel na fornalha,
né? Ele presenciou o pai dele se rendendo ao Senhor e, infelizmente, mesmo assim, ele estava desprezando todos esses acontecimentos que ele viu, né? Mesmo assim, Belsazar, infelizmente, não quis ouvir, fechou os olhos para tudo isso que aconteceu, endureceu seu coração para o Senhor. O que Belsazar estava fazendo aqui? Ele estava desprezando o conhecimento de Deus, né? Que leva o homem ali a uma vida sem restrição nenhuma. Então, assim, quando a gente despreza o conhecimento do Senhor, a gente leva uma vida sem restrição moral. Essa vida de bebedeira, né, de não respeitar, né, ao Senhor, a soberania do Pai. Então, tudo isso, gente. E ele presenciou. Isso que mais, assim, né, nos chama atenção. 23. Pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste fazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem. Gente, olha o que Daniel está trazendo. Os teus nobres, as tuas mulheres, as suas concubinas, louvaste aos deuses da prata, do ouro, do bronze, do ferro, da madeira, da prata, da pedra, desculpa, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Então, assim, gente, ele estava trazendo toda uma idolatria, estava ali se deleitando nas paixões humanas, né, em tudo aquilo que é nessa libertinagem toda, e ele não estava reconhecendo o Senhor. 24. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. 25. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. 26. E este é o significado destas palavras. Mene. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Forte, né, pessoal? Tekel. Foste pesado na balança e achado em falta. 28. Pérez. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. 29. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. 30. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos babilônios, foi morto. E o Dário, né? E o Dário, que o próximo, né? O Medo, que é o do outro império, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. E terminamos aí nessa leitura bíblica e que nos faz muito refletir, que é a Babilônia, né, ali estava sendo tomada pelo rei Dário, gente. O império, né, aí do rei Dário estava sendo tomada a Babilônia. Enquanto isso, gente, o que o rei estava fazendo? Ele estava festejando, estava promovendo a idolatria, usando todos os utensílios sagrados, sem restrição nenhuma moral, incentivando a embriaguez, a sensualidade, né, entre lá as concubinas dele e tal, né? E assim, se a gente for parar para pensar, quantas pessoas às vezes está nesse momento, sabe assim, nesse juízo de Deus. E o Senhor tem tentado se revelar, o Senhor tem dado oportunidade para essa pessoa se arrepender, mas as pessoas continuam anestesiadas pelo pecado. Então, assim, algo que a gente precisa entender como filho de Deus, saber a nossa identidade, gente, e não ficar se lambuzando no pecado. Entende? Porque o Senhor, ele dá oportunidade, mas o juízo do Senhor, ele também aparece. Ele é gracioso, mas o juízo dele também vem sobre nós, certo? Isso pode ficar claro. Gente, o rei, ele morreu sem conversão. E o Senhor deu muitas oportunidades para ele se voltar a Deus, mas ele negou, né? Então, assim, o pecado separa a gente de Deus mesmo, né? E Belsazar, ele desprezou o Senhor desde a juventude, que ele estava testemunhando as coisas que aconteceu no reinado do Nabucodonosor, né? O que diante de festas, resistência das coisas espirituais, rejeitou as coisas santas. Então, assim, cada oportunidade que o Senhor dava para ele afastava, ele negava, ele desprezava, né? Então, assim, eu acho que são 4 pontos importantes que a gente precisa parar para pensar, que assim, né? Deus,
O que aconteceu? Né? Ele deixou de reconhecer a Deus, mesmo testemunhando a vida do pai dele, ainda o Senhor dando essa oportunidade. 2, ele deixou de se humilhar perante o Senhor pelos seus pecados, né? 3, ele fez mau uso do conhecimento que ele recebeu. Então, assim, ele teve um conhecimento, ele teve uma oportunidade, né? Assim, ali Daniel usou aquela revelação e mesmo assim ele fez mau uso daquele conhecimento. E 4, né, gente, o quanto a idolatria é a gente se levantar contra o Senhor. Então, assim, pessoal, a gente precisa saber que a gente não sabe, precisa saber e a gente não sabe, é ótimo, né? Mas assim, quando Deus dirá a alguém mais um pecado e esse será o último, a gente não consegue, né? O que a gente precisa se apegar e lembrar disso, né? Durante a nossa vida e trazer isso para as pessoas, e aí já vou falar os motivos de oração de hoje, é o quê? Que a gente possa de fato, né? Como está escrito em Isaías, que a gente possa de fato buscar ao Senhor enquanto a gente pode achá-lo. A gente pode clamar a Ele enquanto Ele está perto, né? E que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau e os seus pensamentos voltem para Ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele, que possa voltar-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Né? Então, que a gente de fato possa viver isso. Então, assim, qual que é o motivo de oração de hoje? Que a gente tenha um coração aquebrantado, que permaneça em Cristo, vivendo em santidade, o buscando enquanto a gente pode achá-lo, que a gente não fique presos em pecados, em libertinagem, sabe? E que ao mesmo tempo nós possamos ser, sim, instrumentos do Senhor para promover a oportunidade do Pai para as pessoas, que nós possamos ser sensíveis às pessoas que estão à nossa volta, né? Para que a gente possa falar do Evangelho, ser sensível àquela oportunidade, falar do amor de Deus, ele como Daniel estava, que nós possamos também ser essas pessoas, tá bom, gente? Um grande beijo, um ótimo friozinho para vocês.